Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chegamos agora ao terceiro módulo. Que bênção! Nós estamos aqui na jornada teológica, fazendo um estudo bíblico no panorama bíblico, do Gênesis ao Apocalipse. Você aqui comigo, dedicando um tempo para conhecer mais a Deus, conhecer a sua vontade através do manual, que é a sua palavra. E tem sido maravilhoso. Essa semana, durante aí o estudo do módulo 2 do segundo módulo, tivemos muita participação, muita gente me procurando. Eu vou pedir o Digão para colocar aqui o telefone, e o meu telefone está à sua disposição para qualquer dúvida. Vai lá, liga para mim, quer fazer um comentário, quer acrescentar alguma coisa, estamos aí. Bom, estudar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse em 49 dias ou 7 semanas é um grande desafio, não é verdade? Claro que nós não estamos fazendo uma imersão em detalhes, mas nós estamos vendo na linha do tempo os fatos, os acontecimentos, estamos vendo como tudo começou, o meio destas coisas, o meio deste processo e como é o fim. Nós já estamos no começo do fim. A verdade é essa, porque nós aqui entendemos que nós somos um plano de Deus, nós somos um desejo de Deus. Deus desejou o homem, e assim como ele desejou o homem, ele então planeja para o homem todo um status, claro, uma condição especial, prepara todo o enxoval, todas as riquezas, entrega para o homem, cria todas as coisas em 5 dias. No 6º dia ele cria o homem, ou seja, tudo já estava criado, organizado para a chegada do homem, e no 7º dia ele descansa. Olha só, 3 etapas: cria todas as coisas em 5 dias e até um pouquinho do 6. No 6º dia cria o homem, o meio do processo, para no 7º descansar. Isso tudo dentro de um que a gente chama de parênteses na eternidade. Nós temos tempo para trás e tempo para frente, chamado eternidade, que é um tempo que nós não medimos, é o tempo de Deus, é o Kairos, e ele abre ali um parênteses nesta eternidade, que é um tempo atemporal, e então estabelece um relacionamento com o homem, cria o homem e estabelece um relacionamento com o homem. Nas aulas passadas, primeiro, nós vimos a introdução. Se você não assistiu, precisa assistir o módulo 1. Depois, nós tivemos ali no módulo 1 toda uma retrospectiva, fizemos todo um panorama do panorama, não é isso? E no módulo 2, nós estudamos a primeira e segunda dispensação, ou seja, o primeiro e o segundo tempo dos 7 tempos do plano de Deus. Do 7 nós vimos o primeiro e o segundo, a inocência e a consciência no segundo módulo. E agora, no terceiro módulo, nós avançamos. Vamos estudar agora o terceiro tempo, que é o governo humano, e o 4º tempo, que é o tempo chamado, a dispensação chamada patriarcal, ou a dispensação da promessa. Este quadro que está aqui exibido, eu tenho disponibilizado ele para vocês. Mais uma vez, eu quero que o Digão coloque aí o telefone, porque colocando o telefone aí, você pode falar comigo. Inclusive, eu cedo este material, ele não custa nada para você. Vamos para a nossa aula? Vamos para a nossa aula. Antes, eu quero fazer uma oração com você, porque para estudar a palavra, é importante nós buscarmos o conhecimento, mas o conhecimento sem a revelação, ele não é lá tão... Aliás, ele não vai atingir o objetivo da transformação. E o que nós propomos como trilha do conhecimento, essa escola que eu faço parte, que está no sistema de ensino ETAD, essa escola, ela já tem até o slogan: a escola que gera a transformação. E a transformação só virá através da revelação. Você está dedicando um tempo, muitos estão levantando aí muito cedo para participar, outros estão até estudando em qualquer horário, mas eu tenho aqui comigo dezenas de pessoas e até centenas de pessoas estudando, levantando cedo aos domingos, como você está aí, talvez dedicando tempo, e isso precisa de revelação. Então vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui já no terceiro módulo, estudando a tua vontade, o teu plano perfeito, estudando a tua palavra, a qual nós amamos tanto, e
conhecendo ela de forma panorâmica, de forma alinhada no tempo, e que ela seja revelada a nós. Que neste momento, ó Deus, ao fazermos ou participarmos desse estudo, nós saímos daqui melhor, impactado por Ti, melhorado por Ti. Que assim seja, Pai. Se existe algum impedimento, alguma distração, que seja vencida agora em nome de Jesus. Se existe aí alguma incomodação, algum mal, seja ele orgânico, seja ele emocional, espiritual, eu te peço agora, cura esta pessoa, Senhor, sara, tira toda a aflição, toda a preocupação, e que nós venhamos agora estar cativos à tua vontade e prontos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, e corações abertos e aquecidos para receber aquilo que o Senhor quer fazer verdade em nossas vidas. A palavra revelada em nós, a palavra rema, revelada em nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você também a abrir um núcleo aí na sua igreja, tá bom? Fala comigo aí no meu telefone, mais uma vez, o Digão está colocando o telefone várias vezes aí para você. Olha, você quer abrir um núcleo de estudos teológico, uma teologia com 16 matérias, que nós pegamos exatamente todos os livros da Bíblia e vamos estudar 16 matérias em 2 anos, presencialmente, com um professor local aí. Fala comigo, nós vamos abrir este núcleo aí na sua igreja, tá bom? Ou se você quer montar um polo teológico, você já lida com a teologia, mesmo que você não esteja ainda, talvez, diplomado como teólogo, não tem problema, porque o material da nossa escola, que é no sistema de ensino ETAD, ele é autodidático, e você pode ser um monitor aí e colocar um núcleo dentro de uma escola, mesmo dentro da sua casa. Você pode estabelecer na verdade, um polo, né? Um polo e congregar aí várias pessoas, até de igrejas diferentes, não tem problema. Nós vamos te supervisionar, vamos te abençoar, vamos te ajudar e nós vamos instalar esse grupo de estudos aí. 1º ciclo, 2º ciclo ou 3º ciclo, tá bom? E eu estou montando agora, no meio do ano, também um ciclo avançado, aí, na verdade, não é um ciclo avançado, é uma teologia intensa, né? Um intensivo, onde nós fazemos o 1º, o 2º e o 3º ciclo. Do básico ao avançado, que é considerado já o bacharel livre, né? Nós vamos fazer isso tudo no máximo, aí 1 ano e meio. Estamos terminando de montar a grade, 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Os 3 ciclos, poderia levar aí talvez 5 ou 6 anos, você vai estudando de forma intensiva, talvez reduzir isso aí para 1/3 do prazo. Aí você também pode ligar no meu celular aí e chamar, né? Não é ligar, eu quero que você deixe uma mensagem, porque eu tenho dificuldade às vezes de atender todas as ligações. Você pode deixar uma mensagem e eu vou te atender. Bom, nós estamos aí falando sobre o plano de Deus para a humanidade. Quero que o Digão enche aí a tela para nós com essa... E eu quero, mais uma vez, recapitular com você. Dentro do plano de Deus para a humanidade, conforme nós temos visto nas aulas passadas, nós temos 7 tempos ou 7 dispensações de Deus tratando com o homem. Temos a inocência, que é onde todas as coisas foram criadas, a partir do 1º dia da criação, está aí tudo anotado aí, ó, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º dia, e o 6º e o 7º. Depois nós temos, esse tempo da inocência, ele se encerra com o pecado de Adão. Depois nós temos, a partir dali, a consciência. Em 3º lugar, nós temos o governo humano, né? Consciência e o governo humano, a divisa é o dilúvio. No governo humano, nós vamos para a promessa, a 4ª dispensação, que é exatamente ali entre a Torre de Babel e a chamada de Abraão. Então começa a promessa. Depois da promessa, nós temos a lei, com a chegada exatamente de Moisés, tirando o povo do Egito e levando eles para a terra prometida. Bom, encerra-se a lei, porque o fim da lei é Cristo. Já repito isso várias vezes, né? Começando em Cristo o tempo da graça, a dispensação da graça, em 6º lugar, que vai terminar agora com os eventos finais, arrebatamento da igreja, período tribulacional, etc. E começa-se a 7ª dispensação, que é o milênio de Cristo. Ainda no cartaz, passando, olha aí, nós temos a inocência, né? Mais pormenorizado, todos os dias da criação. Depois nós temos, isso tudo é para você gravar, que eu estou repetindo, tá? Depois nós temos a consciência, que começa aí com a queda de Adão, os filhos de Adão. Isso nós vimos na aula passada. A primeira inocência, e a 2ª dispensação, que é a consciência, nós vimos na aula passada, né?
Depois nós temos o governo humano, que nós vamos estudar hoje. Depois nós temos a promessa, nós vamos estudar também a promessa hoje. Hoje será uma aula mais compacta ainda, porque é uma aula que a gente vai tentar diminuir o prazo dela aqui o máximo que pudermos. Bom, depois da promessa, na próxima aula vamos estudar a lei, e na lei nós vamos estudar em talvez uns 2 módulos, porque é bem extenso esse período. Depois da lei nós temos a graça, deixando bem mastigadinho para você, tá vendo? Que termina aí com a volta de Cristo, período tribulacional, e nós temos depois o milênio de Cristo. Voltando aqui para mim, né? O Digão vai voltar aqui para mim para a gente poder, então, entrar na nossa matéria de hoje, que é o governo humano. Nós vimos na aula passada que tudo termina com um dilúvio. Por que do dilúvio? Essa já é uma grande pergunta, né? Nós temos ali, desde Adão até Noé, uma geração iníqua, perversa, que são os filhos de Caim. Os filhos de Caim trouxe para a humanidade uma geração perversa, conforme nós estudamos na nossa aula passada, mas porque Caim matou Abel e recebeu ali uma sentença, e sobre ele caiu uma maldição, ele virou as costas para Deus e preferiu a iniquidade ao servir a Deus. Bom, mas Deus dá um outro filho para Adão e Eva, este filho por nome Sete, e aí nós temos os descendentes de Sete, uma geração piedosa, uma geração que resolveu adorar ao Senhor, tanto é que um dos filhos de Sete, ali na genealogia, nós temos o filho de Sete que volta a adorar ao Senhor. Então voltou-se a adorar ao Senhor, né? Conforme nós vimos na aula passada. E nós temos ali também o Enoque, que em Enos voltou-se a invocar o Senhor. Depois de Enos nós temos Enoque. Em Enoque nós temos o seguinte: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E assim vai até Noé, um homem íntegro, um homem que Deus amou e que Deus chamou para também um plano de salvação para aquela época, inclusive apontando para Cristo. Mas neste período, que durou aproximadamente, pelo menos escrituralmente, 16 séculos, nós tivemos a proliferação terrível do pecado. Inclusive, lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vimos os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, se misturando com os filhos dos homens, as filhas dos homens, que são os descendentes de Caim, e, inclusive, contaminando, né? Muitas vezes isso acontece, né? Acontece, às vezes, que aquilo que é puro se contamina com aquilo que é impuro. A gente até costuma muito dizer, nós que somos cristãos e hoje vivemos o tempo da igreja, o tempo da graça, né? Aquela coisa do mundo se misturando com a igreja se misturando, os costumes se encontrando, e o que dá nisso? Vai dar que uma fonte boa, uma fonte amarga, fica toda ela amarga, né? Uma fonte de água boa misturou-se com a fonte de água suja, toda a água fica suja. E, né, então nós temos que ter muito esse cuidado. Isso já aconteceu lá atrás, e se a gente não tiver cuidado, acontece hoje. É por isso que nós estamos no processo de santificação. Então, na santificação, nós vamos nos melhorando, nós vamos tentando fazer, ou nós vamos buscando da nossa parte, claro que com a graça, não ter essa mistura. Então, neste período do pecado de Adão até Noé, 16 séculos, houve uma contaminação, houve uma prevaricação, até que Deus fala: chega, basta. Inclusive, o homem que vivia aí até 1000 anos aproximadamente, agora ele não vai viver mais 1000 anos, ele vai viver, a partir de então, ele vai chegar só a 120 anos. E isso aconteceu nas próximas gerações. Depois do dilúvio, você vai perceber aqui que vai chegando até 120 anos, no tempo ali de Moisés, uns 1500, 2000 anos depois, e até chegar a 80 anos, quando o salmista mesmo fala que o que passa disso é canseira, e fala de 70, 80 anos, que é a nossa realidade hoje. Bom, aí, por que do dilúvio então? Exatamente por causa do pecado. Por causa do pecado, e Deus falou assim: olha, eu vou até propor aqui uma salvação. Quem quiser entra na arca. E Noé ficou ali durante 100 anos fazendo a arca, e que é chamada a Arca da Salvação. É muito parecido também com os dias de hoje. Eu estou traçando esse paralelo para você entender que desde lá, da segunda dispensação, aliás, na primeira, né, Deus já deu uma sentença que ia ter resgate para o homem, apesar do pecado. Bom, na segunda dispensação, nós vemos Deus tratando com o homem, dando oportunidades para o homem. Bom, aí chega em Noé,
né, Deus fala, olha, há salvação, entra na arca. Assim como hoje a igreja, como aqueles que anunciam o evangelho de Cristo, também está falando, a salvação do Senhor está aí. Bom, mas entrou na arca Noé, os seus 3 filhos e as respectivas esposas. No total, nós tivemos ali, então, 7 pessoas, né? 8 pessoas. Foram 4 casais. Noé, os seus filhos, mais o Noé, a sua esposa e os filhos e as esposas, 8 pessoas. E Deus então traz o dilúvio e aí surgem algumas perguntas e nós começamos agora a nossa aula exatamente traçando essas perguntas, né? Dentro dessa arca, coube, eu até fiz uma aula de bolsa essa semana falando sobre isso. Coube todas as pessoas, todas as espécies, melhor, todas as espécies de animais. É lógico que estava sendo focado naquele momento, tratando aquele momento ali como um momento de Deus falar, olha, vai preservar a raça humana e vai preservar as espécies humanas. É lógico que todas as outras espécies que podem ter surgido depois também, tá tudo certo, tá bom? Porque a genética vai, né, mudando. Nessa semana nós tivemos até alguns comentários, eu não sei se foi em uma das nossas redes sociais, sobre a questão genética que foi mudada. Sim, há uma mutação genética. Os homens viviam 1000 anos, depois passam a viver 120, depois passam a viver no máximo 80 anos. Mudança genética. Não é na origem genética, mas que nós todos somos filhos de Adão e Eva, humanamente falando. Mas há um desenvolvimento, há uma mutação. Assim também das espécies. Eu até dei o exemplo essa semana, falando sobre a questão lá de Jonas. Jonas já é 7 séculos antes de Cristo. Você vê que está bem distante do dilúvio, aí talvez 2000 anos, vamos pôr lá, arredondando. Vai lá, Jonas, e encontra e é engolido por segundo o que escreveu Jonas, um grande peixe. Tá? Traduzido do hebraico, que é quando Jonas fala, é um grande peixe. Lá no Novo Testamento, quando Jesus vai fazer referência a isso, e a tradução vem no grego, vem como se ele fosse engolido por uma baleia. Bom, aí tem aquela história, mas uma baleia não tem nenhuma possibilidade de engolir um homem. Então são questão de interpretação vamos dizer assim, linguística apenas. Linguística apenas. O fato é que Jonas foi parar assim no ventre de um grande peixe, né? Pode ter sido um monstro marinho, por que não? E esse monstro marinho, ele estava antes do dilúvio ou depois do dilúvio? Essas coisas a gente não precisa preocupar em ter respostas para elas, a gente precisa acreditar, porque isso não compromete em nada. Eu repito, não compromete em nada o plano de Deus, só compromete aquele que não quer servir a Deus ou que não quer abrir o seu coração. Por isso que nós oramos aqui, porque a palavra é revelada. Qual a diferença é? Uma baleia ou um grande peixe? É um monstro marinho? O que é? Então, no dilúvio, as espécies entram, talvez algumas desenvolveram depois, e a gente não precisa também de entender isso no pé da letra, como a gente quer, literalmente e tal, não. O certo é que foi preservada a raça humana, foi preservado também as espécies, tudo aquilo que Deus fez, foi preservado a flora, a fauna, foi preservada as águas, os mares, foi preservada a terra. Outra coisa que perguntam, né? Mas o dilúvio aconteceu em todo o mundo, então, né, nós temos hoje essa discussão, o mundo é redondo, não é? Ele é plano, e como que tudo redondo, tudo virou água. Não, aí tem uma outra teoria, não, mas o dilúvio foi para a civilização ainda estava focada nesse tempo só num determinado lugar da Terra, não tinha espalhado pelo mundo, ela se espalha mais para frente, nós vamos entender isso agora. Uns 2, 3 séculos depois vem a Torre de Babel e essa população que começa ali com os filhos de Noé, ela espalha. Até ali, então, a população estava mais focada ali na região da Mesopotâmia, ali no antigo continente. Aí, então, o dilúvio foi só ali. Bom, essas coisas a gente não precisa preocupar para justificar a nossa fé. Tem coisas que Deus descreveu literalmente, tem coisas que deixou em aberto. Moisés, quando foi inspirado por Deus para contar-nos esses acontecimentos, que são fatos, são verídicos, porque são confirmados não só na leitura dos textos de Moisés, mas em outros textos também, então são todos confirmados, e a gente vê e atesta isso no nosso coração. Ele foi inspirado por Deus para escrever até ali dessa forma, e dentro de uma forma riquíssima. Dentro da literatura, eu já disse, repito, o Gênesis é uma
das literaturas mais ricas que nós temos em tudo que foi escrito pela humanidade. E foi até ali. Entrou, salvou as espécies, salvou a raça humana e foi por todo mundo ou foi pelo mundo daquela época? O fato é que houve um dilúvio e houve sim um fim, uma virada de chave. Aqueles que estavam ali pereceram, que não aceitaram a salvação, e começa-se tudo outra vez. Tem muitas curiosidades aí que você estudando é tarde e você vindo fazer esse curso de 2 anos comigo, você vai entender profundamente. Nós vamos entrar em detalhes sobre este assunto, né? E esses que pereceram, teve salvação para eles? Bom, aqueles que, se por acaso, naquele momento pereceram em Cristo, com certeza, Cristo, quando está na cruz, e isso acontece aí 2.300 anos depois do dilúvio, 2.400 anos, escrituralmente. Eu sempre digo isso porque isso é dados aproximados. Ele traz consigo os que vieram de Adão até ele e salva, e ele salva também aqueles que viriam depois, que é o nosso caso. Então, em Cristo está tudo resolvido. Mas isso nós vamos estudando aí dentro da nossa teologia de 2 anos. E você depois fala comigo aí no meu privado, eu vou reservar para você sua vaga. Pode ser feito em qualquer lugar do Brasil. Nós teremos aula presencial em São Paulo e provavelmente nós temos também em Goiânia, mas de todo o Brasil você vai poder fazer online, um dia com tranquilidade, vai receber o material físico aí na sua casa. Bom, então tudo começa outra vez com Adão com Noé e os seus 3 filhos. Agora vamos encher a tela novamente, Digão, para a gente refletir um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Terminou-se o tempo da consciência, começa então governo humano. Exatamente, o homem agora governando. Agora, quando o homem vai governar, você pode entender que se tirou o governo das mãos de Deus e trouxe para o homem, pode ser que vai ter uma falência logo, logo, porque os planos de Deus são perfeitos, mas os dos homens são falíveis. E esta dispensação, ou este tempo, ele durou pouco tempo. A gente estima que ele durou talvez uns 4 séculos, aproximadamente, no máximo 5 séculos, entre 3 e 5 séculos só. Começa aí com Noé, Sem é o primeiro filho, Cã, segundo, Jafé, o terceiro. E daí começa toda a raça humana. Né? De Sem vem os semitas, do Cã vem os caimitas e de Jafé vem os jafetitas. Ok? E eu coloquei aí uma genealogia, até chegar em Abraão, da mesma forma que eu fiz naquela ilustração do tempo da consciência, eu coloquei só a geração de Sete. Aqui eu só coloco a geração dos filhos de Sem. E só algumas pessoas, né? Coloquei Éber, coloquei Naor, Terá e Abraão. De propósito eu fiz isso. E bem aí no meio do processo, na parte de baixo, você está vendo que tem a Torre de Babel. Bom, tem essa palavra escrita hebreu. O hebreu, voltando aqui para mim, o hebreu, sempre que a gente fala do povo hebreu, a gente vai linkar a Abraão. Claro, não tenha dúvida. Abraão, o hebreu. Está assim no texto do Gênesis. Abraão, o hebreu. Mas pelo que tudo indica, esta palavra hebreu que trouxe para Abraão, ou que Abraão traz esta colocação, ele está neste grupo chamado o grupo dos hebreus, tudo indica que vem deste homem chamado Éber, que foi um grande líder, um homem notável daquela época. A história bíblica nos dá base para isso, mas também a história secular atesta que Éber foi um homem, inclusive um homem temente a Deus, um homem que fundava cidades, um homem que era muito comum isso naquele tempo, né? Um líder. E deste homem, a descendência dele era chamado de hebreus. Então, a palavra hebreus, né, a gente lembra de Abraão, mas por quê? Provavelmente começa aí no Éber. Os hebreus também são aqueles que vêm do outro lado do rio. E uma coisa ou outra aconteceu. Ou para este povo chamar hebreu, ou este povo que vem do outro lado do rio, que era filho de Éber, ou por conta do próprio Éber. Então, Éber, este povo que nasce ali, a família de Éber, dela vai chegar até Naor, vai chegar até Terá, né, e vai chegar até Abraão. Abraão era um hebreu. Aí depois, mais para frente, só dando um spoiler, né, nós vamos fazer essa revisão mais para frente, este povo é chamado de hebreu, e até este povo se tornar a nação de Israel, eles são chamados de hebreus. A partir da hora que tem Jacó, que é transformado em Israel, e nasce a nação de Israel, nós vamos ver isso ainda na aula de hoje, quando nasce a nação de Israel, este povo, além de hebreu, agora é israelita.
porque tem a nação de Israel. Mas e por que eles são chamados de judeu? Acontece ainda bem mais para frente, porque lá depois que eles são uma nação de Israel, tem reis, chega um momento que esse reinado se divide, aí tem o reinado de Israel e o reinado de Judá, tá? Isso é lá na frente, nós vamos ver isso lá no quarto ou no quinto módulo. Aí o que vai acontecer? Tem a nação de Judá e tem a nação de Israel. A nação de Israel, ela é extinta, as 10 tribos que ficou ao norte, elas são extintas por um grande império chamado Assírio. Prevalece as duas que estão no sul, que era exatamente Judá e Benjamim, onde a sede era Jerusalém, e é até hoje, né? E este povo ali passou então a chamar são chamados, que prevalece agora esse povo representado pela Judéia ou pela tribo de Judá, e esse povo passa a ser chamado de judeu, tá bom? Menos ignorante a partir de agora, né? Você já sabe por que esse povo é chamado de judeu, por que é chamado de israelita e por que é chamado de hebreu. Mas aqui no nosso contexto é este povo hebreu. Então, nós temos aí essa descendência que chega a Abraão. Neste tempo aí, voltando ao nosso quadro, nós temos então aquele grande episódio aí, ó, da Torre de Babel. Você está vendo Eber, Naor, não quer dizer que é exatamente aí na linha do tempo, neste lugar, tá? Eu coloquei aí porque a gente não sabe exatamente, a gente estima que quando a Torre de Babel acontece, já tinha muita gente na Terra. Não podemos precisar quanto. Você fala assim, mas tinha o quê? 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas? Olha, a geração aí, ela tinha uma genética de reprodução muito rápida, né? Essa é outra curiosidade que a gente vai estudar lá no nosso curso teológico, mas se você vier estudar comigo no curso intensivo. Mas voltando aqui para mim, deixa eu falar um pouco sobre isso com você. Cada geração, você veja, quando o povo de Israel, eu faço uma comparação, uma analogia, quando o povo de Israel, isso lá na frente, sai do Egito, e, aliás, vai para o Egito, ali com Jacó, eles são 72 pessoas, conforme está no texto do Gênesis. 72 os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, as filhas, os netos e tal, o próprio José estava ali, são 70 pessoas. Bom, quando ele sai de lá 400 anos depois, aproximadamente, eles são quase 3 milhões de pessoas, pelas contas assim rápidas que a gente faz. Se em 4 séculos sai de 70 e vira 3 milhões, essa é a proporção. Essa é a proporção. Então, voltando à Torre de Babel, o que pode ter acontecido? Se tem aí 2, 3 séculos, nós podemos ter sim 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. Olha aí, você sai aqui do 100 cães Jafé e chega aí na Torre de Babel, nós podemos ter tido sim aí, talvez 4, 5 milhões de pessoas na ocasião da Torre de Babel, todos vivendo ali na região da Mesopotâmia. Então, voltando aqui para mim, mais uma vez, é importante você entender o seguinte: quando você para estudar a Bíblia, quando você para estudar as Escrituras, e você faz essa comparação, e você olha para a história, uma das melhores formas de a gente fazer contas de história, de genealogia e colocar a coisa na linha do tempo, é tomando como exemplo a civilização do Egito. A civilização do Egito, ela nos deixou muitas dinastias, muito regulado. Sai um rei, entra outro, qual é a dinastia desse, daquele. Isso na história ficou muito bom. E também nós temos aí nessa época um código, o Código de Hammurabi, que é conhecido demais, e esse código ele surge mais ou menos nesse tempo aí, pós Torre de Babel, nesse tempo aí mais ou menos do governo humano, surge esse código, e ele também deixa muitos sinais, muitos fragmentos da história para a gente entender onde as coisas se posicionam, o tamanho da população. Por exemplo, Torre de Babel foi gerada, ou foi provavelmente idealizada por Nimrod. Não que a torre foi por Nimrod, mas a cidade de Babel, isso é claro nas Escrituras. Inclusive o Gênesis cita este homem, Nimrod. Nimrod era um homem arrojado, um homem também que fundava cidades. Eu não falei agora mesmo de Eber, agora tem esse Nimrod. Nimrod era um homem, né? E agora sim, talvez não tão temente a Deus.
Ele fundou várias cidades, ficou muito conhecido pela história bíblica. A história bíblica conta, mas a história secular também dá conta deste homem. E funda Babel. Provavelmente, tudo indica, isso é muito assertivo, que aí é a origem também do povo babilônico. Olha só. Aí você vai vendo a linhagem, a história vai acontecendo. Bom, nesta cidade de Babel, cria-se então a Torre de Babel. Como que é esse mistério de Torre de Babel? Mistério, não tem mistério. Na verdade, tem confusão, né? O mistério é a confusão. Por quê? Eles viram que Deus já tinha tido uma destruição, tinha vindo uma sentença de Deus, um juízo de Deus com o dilúvio. Eles falam, olha, vamos criar uma torre aqui e vamos betumar, impermeabilizar, de tal forma que se vier de novo a gente sobe nessa torre. O intuito era esse. Esse era um dos intuitos. Outro dado histórico que eu trago para você, e a gente aprofunda mais esse estudo em outra ocasião, é que naquele tempo, para adorar a Deus, o Deus que eles achavam que podiam ser adorados, criava-se torre. E essas torres é exatamente para alcançar ou para indicar a adoração. Então, tinha nos costumes, nós estamos falando de filhos de Sem, Cã e Jafé. Tá? Então, tanto semitas, caimitas, como jafetitas, tinham esse costume de criar torres. Porque nós não tínhamos ali ainda a graça, nós não tínhamos ainda a lei. Olha, nós estamos falando de um tempo aí que sabiam-se de Deus através de Noé, porque é o que escapou dos seus filhos. E do que Noé tinha aprendido com os seus antepassados. Com seu pai e com aqueles que vieram da genealogia lá de Sete. Está entendendo? Está fazendo a ponte? Pois bem. Então, agora o que acontece é o seguinte. Criavam-se torres. Então, esse significado da torre é, primeiro, afronta para Deus, porque não, se ele vier, não vai nos pegar. A água não vai nos pegar. Nós subimos nessa torre. Vamos betumar. Ela é toda betumada. O texto diz isso. Impermeabilizada. E ela era para ser grande e tal. E outro, segundo, nós vamos agora atingir esse Deus. Nós vamos falar com esse Deus. Muitos conheciam o Deus de Noé, o Deus de Sete, o Deus lá de trás, que aqui não tinha Abraão ainda. Vamos lá, tá entendendo aí? Estão localizando. Mas outros não, era Deus para afrontar. Era muita afronta. A verdade, Deus trouxe o dilúvio por conta da afronta do homem, do pecado do homem. Nós já vimos isso nessa aula. Agora começa tudo de novo e mais uma vez o homem está arrogante e afrontando a Deus. E essa torre era uma afronta. Era tipo assim, deixa que a gente resolve. Não vai agora é no braço da carne, governo humano. Tá vendo? Também chamado de essa dispensação civil, né? É a dispensação administrada da administração civil, porque exatamente era o homem coordenando, o homem dando as diretrizes, o homem orientando, o homem decidindo, o homem com a sua petulância. Aí estão lá construindo a arca, ou melhor, construindo a torre, e de repente eles confundem a língua. Até ali eles falavam uma língua só. Aí a história diz que, mas a que tempo é que são as línguas? E o hebraico é a língua de Deus. Tem tanta coisa para se discutir. Nesse tempo eles falavam era o hebraico. Bom, há corrente que entende que sim, que era um hebraico, outra corrente entende que não, que o hebraico surge um pouquinho depois. Uma coisa é certa, o hebraico foi organizado um pouco depois, isso é certo. Mas, enfim, eles falavam uma língua só, e dali, agora eles confundem a língua e começam a falar diversas línguas, e quem não comunica se estrumbica. Não é isso que a gente aprende lá na faculdade de marketing, ou virou um adágio popular. Na verdade, não é nem na faculdade, né? Virou um costume popular. Se você não comunica, você não chega a lugar nenhum. Se você não comunica, você não estabelece a paz. Se você não comunica, você não consegue ter harmonia. Nós fomos criados para viver em comunhão e essa comunhão se vem através da comunicação. Bom, ali então confunde as línguas e eles então se espalham pela terra. Aí sim, voltando ao nosso quadro, nós temos lá Sem, olha no iniciozinho do quadro aí, Sem, Cã e Jafé. Os semitas, eles são essa descendência que vai chegar em Abraão e eles ocupam mais ali a parte do Oriente Médio para o sul, na verdade assim, mais para
o Oriente, né? O Oriente Médio que nós conhecemos hoje, mais para o Oriente, né? Os caimitas, eles vão mais para o lado da África. Não, eu não estou falando total, tá? Prevalece mais ali no continente africano, que é para o lado do Egito. E os jafetitas, eles povoam mais o lado da Europa e mais para outros povos ali naquela região, que dá origem então aos jafetitas. Não é regra sem exceção, tá? Tanto é que os caimitas, os filhos de Cã, nos filhos de Cã tem Canaã. E Canaã é que vai depois ser a terra ali. Eles vão estar ocupando a terra que Deus reserva para Abraão. Quando Abraão vem, ele enfrenta os cananeus, que vêm de Cã. Então não são todos que foram para a África, não foram todos que foram para o continente africano. Voltando aqui para mim, nós temos então, só para você não ficar nem um pouquinho confuso, olha só, 100 são semitas, eles prevalecem ali no Oriente Médio e o Extremo Oriente. Os caimitas, eles vão povoar mais para o lado da África, continente africano, e até daí tem até uma discussão e até muita bobagem que se fala sobre maldição para aqueles que têm a pele, que são negros, né? Isso é problema, não é bem assim. Existe uma maldição ali para o filho Cã, por conta de um episódio, que eu falo sobre ele agora, mas não quer dizer que este povo não foi alcançado pela graça, muito pelo contrário, é um povo alcançado pela graça. E os jafetitas, eles espalham mais para o lado da Europa e da origem. Talvez, lá no Novo Testamento, nós vamos entender melhor isso. Eu vou até pedir o pastor Gentil, hoje ele não pôde participar da nossa aula, ele não está em condições de entrar na aula, mas na semana que vem eu vou trazer um review disso, o pastor Gentil linkando Sem, Cã e Jafé, porque ele fala disso com uma maestria muito grande. Que povos eram esses no Novo Testamento? Mas se aguarde aí que nós vamos ter essa aula maravilhosa na semana que vem. Então, dentro da nossa aula, vamos ter a participação dele. Então, neste caso aí, os jafetitas, eles povoam aquela região, mas também é considerado aqueles que são, vamos dizer assim, o que alcançou os outros continentes, como no nosso caso. Nós somos frutos, por exemplo, de uma descoberta e de uma... nós fomos colonizados e depois nós fomos instruídos também por europeus. Então, o resto do mundo, vamos chamar assim, ok? Então, divide-se assim. E lá na Torre de Babel, é que isso a gente acredita que realmente ganha corpo. E aí, dali saem nações por conta de língua, eles vão se organizando em tribos diferentes, em situações diferentes, vão fundando cidades e assim por diante. Ali naquele local onde estava, prevalece mais os semitas, tá? Então você fala assim, mas os semitas são só os filhos de Abraão? Não são. Inclusive, arqui-inimigos de Abraão e do povo de Israel são semitas também. Os babilônicos, por exemplo, são semitas. Lá na frente nós vamos ver a Babilônia perseguindo o povo, inclusive levando o povo cativo para a Babilônia. Eles também brigaram, eles degladiaram. Nós temos depois, mais para frente, quando temos os filhos de Jacó, que tem o Esaú, aliás, os filhos de Isaac, que tem Esaú e Jacó, os filhos de Esaú, o Jacó fica com a bênção, não é? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas os filhos de Esaú dão origem a um povo chamado Edonitas, que também são semitas, e eles também degladiaram. Bom, voltando um pouquinho atrás em Abraão, Abraão tem Ismael, antes de ter Isaac, que dá origem ao povo ismaelita, que hoje é o povo árabe, predominantemente o povo árabe, não só o povo árabe, mas predominante. Eles também são semitas. Lá na frente também nós temos os assírios combatendo e lutando contra o povo de Israel. Já Israel lá na frente, até que eles vão se separar. E eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. Os assírios também são semitas. Mas você fala assim, mas então a briga vem mais de dentro do que de fora? Você sabia que às vezes as grandes confusões vêm de dentro da própria família, né? No caso bíblico,
Os arqui-inimigos de Israel veio da descendência de Sem. Você fala, mas o Egito também degladiou e lutou contra. Sim, o Egito lutou contra, mas também foi muito abençoado, né? Porque chega José lá e abençoa. Bom, mas a grande, que aí no caso teria os filhos de Cã, mas a grande maioria das guerras, das pelejas, filisteus e assim por diante, são origem semitas. Olha só, né? É uma reflexão que a gente faz e a gente estuda isso mais a fundo depois em outra oportunidade. Mas então nós temos aí essas três raças que povoam a terra a partir então da Torre de Babel. Bom, aí nós chegamos então a Abraão, que ele é filho de Terá, ele nasce de um povo, no meio de um povo idólatra, um povo tão idólatra que o pai dele era fabricante de ídolos. Lá em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é exatamente, se você pegar o mapa, é por isso que é bom você depois estudar geografia bíblica também, nesse intensivo que a gente faz, a gente estuda sobre geografia, a gente vai entender que está lá mais ao norte, né, da região de Israel. Está lá mais em cima. E é de lá que sai, lá na Mesopotâmia. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você. Toda teoria, seja ela que for, sobre criacionismo, sobre evolucionismo, tudo, dá a entender que a civilização nasce ali, na Mesopotâmia, nasce ali. O que é Mesopotâmia? Entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates. Assim como a Bíblia conta que toda a teoria fala que atesta que é ali que nasce. Outra coisa, se houve um recomeço, é ali também, ou seja, o dilúvio com certeza pode ter tomado conta do mundo todo, literalmente, mas é ali que a arca, nós não temos o lugar exato, mas é exatamente ali naquela região também que a arca é ancorada, depois que o dilúvio baixa, que as águas baixam. Então, a Bíblia ela é atestada, não precisa pôr a Bíblia para brigar contra a ciência. A ciência pode até cometer algumas gafes, alguns cientistas, por ser humano, mas ela acaba explicando muita coisa da própria palavra. Então, nós temos ali o início de tudo, chega Abraão, Abraão nasce então na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, e quando nós estamos em Abraão, voltando para a nossa tela, nós então estamos terminando essa fase, que é a fase do governo humano, tá vendo? Que acontece no meio da Torre de Babel, acho que está claro. Eu estou escrevendo aí embaixo 250 anos, mas pode ter chegado até 400, 500 anos essa fase. Tá? Eu fui bem econômico aí para poder não cometer nenhum tipo de erro, escandaloso erro, né? Porque com datas a gente não pode nunca afirmar nada categoricamente. Bom, mas aí nós temos aí 2150 lá em Abraão, tá vendo a figura de Abraão? Nasce mais ou menos Abraão por volta de 2100, 2150 antes de Cristo, e ele é chamado mais ou menos nessa época, 2000, 2100 antes de Cristo aproximadamente, e começa-se então o tempo da promessa, porque Deus chama Abraão e dá para ele uma promessa, faz a ele uma promessa. E fazendo essa promessa a Abraão, ele fala, olha, sai da sua terra. Mais uma vez, você veja que o ser humano está aí totalmente encharcado pelo pecado e pela iniquidade novamente. Você vê que não demorou muito, né, de governo humano. 3 séculos, sei lá, 4 séculos, e Deus já tem que tomar outra providência. Agora sim, voltando aqui para mim, Deus resolve escolher ou construir ou constituir um povo para chamar de seu. Não é porque ele tem predileção pelos filhos de Abraão, mas ele decide que ele vai ter um povo, que ele vai tratar com esse povo e que ele vai ter uma espécie de referência através deste povo para a humanidade. Tanto é que muitos serviam ao Deus de Abraão, não sendo filhos de Abraão. Presta atenção nisso. É tantos detalhes, tanta riqueza que não dá para a gente ver no panorama. Mas, no caso, Abraão, vamos ver a história de Abraão, ele é chamado por Deus, ele ouve a Deus, ele sai da sua terra, vai para o lugar que Deus manda ele ir, que é exatamente lá, aquele território que hoje é o território de Israel, claro que muito mais amplo do que o que está lá hoje. O território de Israel, ele aumenta, ele diminui com a história, né? Você vai ver, é igual a efeito sanfona. Ele fica grande, ele fica pequeno, mas esse é um detalhe mais para frente para a gente refletir. Ele vai para lá, ele sai de Ur dos Caldeus, ele deixa a sua terra, deixa a sua parentela,
E vai, ele leva apenas o seu sobrinho Ló, que dá uma confusão lá na frente, e ele vai. E quando ele chega lá e ele está conquistando a terra e tem toda a história, ele presta atenção nisso. Abraão começa-se uma vida nova e ele era temente a Deus, apesar de estar no meio de um povo idólatra e desviado do propósito de Deus. O que é idólatra? Eles adoravam a deuses diversos, eles eram politeístas. Ele sai para adorar o único Deus, ser monoteísta. A grande referência dos filhos de Abraão, ou da religião, aspas, vinculada ou fundada por Abraão, que no caso é o cristianismo, o islamismo também, apesar que deturpado, transfigurado, né, do ponto de vista da interpretação hermenêutica da Bíblia, também é vindo de Abraão, é monoteísta, é um Deus só, é o único Deus. A gente fala o Deus de Abraão. Então ele agora não, eu não acredito em deuses, com D minúsculo. Eu acredito em um Deus, e é isso. Ele vai, ouve esse Deus e começa a servir a Deus lá nessa terra. Sabe o que acontece? Ele tem uma guerra lá contra 5 reis, e quando ele volta, ele ganha a guerra, e ele volta e ele faz uma entrega a Melquisedeque, um sacerdote. Presta atenção, isso às vezes confunde e dá um nó na cabeça da gente. Fala assim, poxa vida, mas Abraão foi chamado por Deus para ser e tal, e de repente ele entrega sacrifício, entrega dízimos, entrega ofertas, e vai e procura um sacerdote. Então não era só Abraão que cultuava a Deus, tinha também um sacerdote. E esse sacerdote era Matusalém, ele era rei de Salém. Ele era um sacerdote e ele era um político ao mesmo tempo. Olha só, vai dando confusão, né, às vezes, mas não é. Ele era líder de uma cidade, ele era rei de uma cidade. As cidades naquela época, cidades-estados, ela tinha um status de estado. Então, ele era um rei dentro de uma cidade que tinha um status de estado, uma nação. Então, ele era o rei de Salém. Salém essa que mais tarde é transformada na Jerusalém. Olha só que coisa linda, né? Nós estamos lá atrás ainda, não é Jerusalém, é Salém. Ele era rei de Salém, Abraão vai lá e oferece sacrifícios a Deus e entrega dízimos a esse sacerdote. Então significa que mais alguém adorava a Deus. E Deus resolve, através da descendência de Abraão, criar um povo, ou ter um povo, parar de molestar, para tratar. E aí é que entra a questão das dispensações. Eu estou usando aqui as dispensações não simplesmente porque somos dispensacionalistas, até porque nós somos, e se você for na internet, tem tanta piadinha com sensacionalistas e não sei o quê, os irmãos mais tradicionais, que também serão salvos por Jesus, que nem nós mesmos, não tem nenhum problema, não tem, nós vamos para o nosso Jesus é o mesmo, não tem nenhuma heresia nisso, nem da parte deles, muito menos da nossa. Mas aí eles falam, mas não bate e tal. Enfim, eles são aliancistas, são pactuais. Hein? Mas o que acontece? Eles acreditam que Deus tem uma aliança, no caso, lá atrás com Adão, agora tem com Abraão, depois com Davi. Mas enfim, e através de Cristo também, claro, tem todas essas alianças, não duvido disso. Mas aqui Deus fala, Deus é claro, ele traz um povo para chamar de seu, que começa em Abraão, depois se torna o povo de Israel. E Deus tem um tratamento com esse povo até o fim de todo esse projeto. Deus tem uma dispensação para o povo de Israel, os filhos de Abraão, e ele tem agora, a partir de Jesus Cristo, fundando a igreja, um tratamento com a igreja. Então, a igreja é o povo do Senhor, é o povo de Deus lavado por Jesus Cristo. E o povo de Israel é também de Deus, só que aqueles que rejeitaram a Jesus e não se transformaram em igreja, não fizeram parte da igreja, são judeus que não, ou israelitas, ou hebreus que não aceitaram a Jesus Cristo, eles estão ainda dentro de um processo de tratamento, que lá no período tribulacional, que é feito exatamente para tratar com eles e com o resto da humanidade, a igreja provavelmente estará fora disso, porque é a dispensação da graça, é a dispensação da igreja separada. Esse assunto é bem técnico e muito polêmico. Eu te recomendo, não fica aí dando ouvido a qualquer confusão, fica firme com Jesus. Mas a verdade é que Deus
trata com Israel. E sendo que Deus trata com Israel e trata com a igreja, nós teremos um tratamento especial. Deus vai nos livrar do dia da tribulação. Deus, a igreja do Senhor, aqueles, tanto judeus como gentios, que não são judeus, que aceitam a Jesus e são igreja, serão, sim, tratados fora da tribulação. E a tribulação será para tratar exatamente esse povo que começa aqui em Abraão. Então, nós temos a história de Abraão, você conhece bem a história. Voltando para o nosso quadro, nós temos aí Abraão, ele sai, recebe a sua promessa, e ele vai com seu sobrinho Ló. Ele não tinha filhos, né, com Sara, Sarai ainda nesse tempo. Mas ele chamava Abrão, não tinha dois As aí, só um, e a sua mulher chamava Sarai. Ele leva Ló. Ló, no meio do caminho, dá uma confusão, e ele fala para Ló, escolhe a terra. Ló escolheu então as Campinas Verdes ali, perto do Jordão. Quando você faz geografia bíblica, você entende bem esse processo. Mais ou menos ali na região da Jordânia hoje. E é ali que ele fica, e ele estabelece ali as suas tendas, e até que vem depois o fato, né, da Sodoma e Gomorra, que acontece exatamente aí, e Deus livra a Ló, a mulher dele acaba ficando, porque olha para trás. Eu estou falando com você assim, bem pausado, para você entender onde é que está o contexto de Sodoma e Gomorra, porque acontece exatamente nesse lugar. E Abraão fica com o resto ali, e vai conquistando e tal. E neste processo, o Ló, que ele tinha como filho, eu penso assim, deu ruim, né? Aí Abraão então tinha uma promessa de Deus, mas ele precipitadamente, a sua esposa também, agonia em pessoa, né? Vamos chamar assim, igual nós goianos falamos, o nordestino também, né? Tem muitos irmãos do Nordeste aqui comigo. Aí resolveu precipitar com Agar, que era uma serva de Sarai. E ali então ele fica com essa serva de Sara, já ali nesse momento, e ele tem um filho Ismael. E Ismael dá origem aos ismaelitas. Mas ele tem, no momento oportuno, na plenitude dos tempos, ele tem Isaac. E aí Deus dá para ele Isaac. E depois nós temos aí dentro do nosso quadro o Isaac, depois vem Jacó, e depois nós vamos chegar aí ao tempo do povo. Os filhos de Jacó, dentre eles tem o José, e esse povo fica cativo no cativeiro. Então, ainda olhando para o nosso quadro, nós temos Abraão, e depois ele tem um filho Isaac. Este filho Isaac tem dois filhos, o Esaú e o Jacó, e a bênção vai para o Jacó, conforme nós já conhecemos a história e vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, e termina este povo cativo lá no Egito por 400 anos aproximadamente, até que nasce Moisés lá no fim do cativeiro. Voltando aqui para mim, tempo da promessa ou tempo patriarcal. Por quê? Porque aqui estão os patriarcas. Até o próprio Noé pode ser considerado um patriarca. Os filhos de Noé podem ser considerados patriarcas, mas Abraão é um patriarca. E aqui nós temos o apogeu do tempo do patriarca. Não eram só esses patriarcas, não, viu? A história conta que outros patriarcas tinham naquela época. Existiam, era o tempo dos patriarcas, eram grandes homens, líderes, que tinham às vezes muitas posses, muitas riquezas, dentre eles tinha agora o Abraão. Isso é tão fato, é tão verdade, que eles negociavam entre si, eles tinham um tratado, e ali eles não assinavam em cartório, mas eles faziam um compromisso um com o outro e colocavam animais de cá e animais de cá, como está lá no texto do Gênesis, no capítulo 15, e eles passavam no meio, eles cortavam os animais no meio, e eles passavam no meio dos animais. Se alguém descumprisse aqueles contratos dele e do patriarca, o outro, né, os dois patriarcas, eles seriam esquartejados, mortos e cortados, como foi aqueles animais, assim que eram assinados os contratos daquela época. Então, além de Abraão, claro, tinha outros patriarcas, assim constata a história, a gente vê isso mais detalhado em outro tempo, e
Mas aí o seu filho Isaac sucede ele como patriarca e depois o filho Jacó também. Bom, o Abraão foi aquele que foi provado. Foi provado, ele não tinha filho, Deus fez um milagre na vida de Sara, ela concebeu, e no momento oportuno, e depois Ismael, que era o filho da precipitação, teve que sair de casa. O texto do Gênesis é maravilhoso, eu recomendo, eu acho que você está lendo o Gênesis, né? Eu não posso aqui parar nos detalhes, mas eu recomendo, leia o livro de Gênesis, eu até já disse no modo passado, continuo falando hoje, leia o livro de Gênesis. Nós estamos, essa semana, vamos refletir, vamos degustar esse terceiro modo. Todo ele é Gênesis, puramente Gênesis. Nós só vamos entrar no Êxodo no modo que vem, na próxima aula. Então, ali nós temos a história muito bem contada, muito bem narrada, quando nós temos, então, o Isaac vem e filho de um milagre de Sara, e Sara vive 127 anos. Veja que a idade está diminuindo já, né? Não falamos nisso agora mesmo, e no modo passado, que Deus deu uma sentença que o homem ia viver menos e não ia passar de 120. Então agora Sara já vive 127. E depois que Sara morre, presta atenção, Abraão ainda tem mais filhos, com uma mulher chamada Quetura, como se ele tivesse casado novamente viúvo. Olha só, ainda a genética era alongada. Abraão vive ainda até 175 anos. Então, ele ainda teve por 50 anos uma outra mulher, e dali tem alguns filhos que também lá na frente não são, né, não é nem Ismael, nem é Isaac. Tem um filho, por exemplo, chamado Moabe. Dali surge o povo moabita, que lá na frente também briga com, né, não só os ismaelitas que brigam, mas lá na frente também brigam com os filhos de Isaac, os filhos de Abraão linkado a Isaac, a descendência de Isaac. E Isaac herdou toda aquela roupagem, Isaac herdou toda aquela a herança, né? Aquele reinado, aquela grandiosidade da conquista do pai. Ele não precisou conquistar, mas ele também foi um guerreiro. E ele foi mais da paz, ele não queria muita confusão. Os filisteus começaram a degladiar com ele, lutar contra ele, entulhava os poços que o seu pai tinha aberto. Ele então abriu um outro poço. O poço naquela época era muito importante, porque era sinal de hídrico, né? Era riqueza hídrica para irrigar a lavoura, para irrigar ali o plantio, para cuidar dos animais. Então, um poço era um patrimônio muito grande e muito necessário. Os filisteus entulhavam, aí ele ia lá, desentulhava, ou abria outro. Foi um homem assim, até que ele também vive um milagre, o milagre da filha, da esposa, que vem para ele, Rebeca, também era estéril, Deus também faz um milagre, eles têm 2 filhos, e são gêmeos esses filhos. E aí, o que nasceu primeiro, que precisava ser o herdeiro, seria o Esaú. Ele vende o direito de primogenitura para o Jacó. Então, nós temos aí o Jacó. Voltando para o nosso quadro, então nós saímos de Abraão, passamos por essa fase do Isaac e chegamos no Jacó. Por quê? Porque o Isaac tem 2 filhos, nós não colocamos aqui a linhagem de Esaú, mas colocamos a linhagem de Jacó. E Jacó, sim, Jacó ele foge por conta de ter brigado com seu irmão, porque roubou dele a primogenitura e ele ficou muito bravo. E Jacó, então, ele tem 2 mulheres, né? Ele casa-se primeiro com Lia. Na verdade, ele trabalha 7 anos para casar-se com Raquel. No dia de tomar posse daquele casamento, na noite ali de núpcias, o Labão, que era o sogro dele, entrega Lia, a mais velha. Depois ele trabalha por mais 7 anos, tendo agora a Raquel como esposa. E ele tem filhos. Olha só, a gente às vezes fala de famílias mistas e famílias disfuncionais. Traz aqui para mim, Digão, que eu quero falar uma coisa com você. Família disfuncional não é o fim do mundo, não. É problema? É luta? Famílias mistas, nós vemos elas registradas diversas vezes na palavra, muitas vezes. Inclusive aqui tem um caso muito emblemático. Teve o caso de Abraão com o filho
fora do casamento, que foi por concessão à própria esposa, o Ismael, que até hoje está aí brigando com os filhos da promessa do Isaac, mas também teve outros filhos, família mista, e é disfuncional, né? O Isaac é que foi mais controlado nesse aspecto, e foi, né, pelo menos na narrativa bíblica, nós conhecemos ali a esposa dele, a Rebeca. Porém, o Jacó, por conta dessa perseguição e dessa luta, eu quero dizer uma coisa para você: perdão de pecado existe, meus irmãos. E principalmente agora na graça. Esse aqui é um tempo que era antes da lei. E era complicado. Hoje, na graça, nós temos sim, perdão. Arrependeu, está perdoado. Mas tem certas coisas que trazem consequências. Um divórcio, por exemplo. Divórcio não pode ser nunca algo que a gente queira fazer apologia a ele. É lógico que tem casos que a gente sabe que o divórcio foi uma solução única, parece que não tinha outra, porque se continuasse do jeito que estava, seria homicídio, seria qualquer outra coisa dessa natureza, né? Enfim, vivemos um tempo hoje difícil. Uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, sobre o divórcio, o que o senhor fala? E Jesus disse: olha, por causa da dureza de coração, Moisés deu carta de divórcio. É por conta da dureza de coração, às vezes acontece. Mas não deve ser. Por quê? Porque pode até trazer uma paz ali momentânea, mas traz também muitas consequências. E a gente tem que lutar pela restauração, pela reestruturação. Então, famílias disfuncionais, no caso de Abraão e de Jacó, no caso principalmente agora de Jacó, Jacó tem 12 filhos, e os 12 filhos de Jacó é com Lia, é com concubinas, que ele ainda arrumou um jeitinho de ter. Naquela época era o costume. Outra coisa que eu abro um parênteses para dizer para você aqui: nunca foi vontade perfeita de Deus a poligamia. A poligamia começa lá no tempo da consciência, no segundo da dispensação, com Enoque. Desculpa, com Enoque, que era um descendente da cidade de Enoque, né? Um descendente de Caim. Foi lá com Caim, com aquela geração perversa, que começou a poligamia. Okay? Aqui, dos patriarcas, homens de Deus escolhidos, também tem poligamia, tem, mas não com vontade perfeita de Deus. Tanto é que as consequências foram trágicas. Na família de Jacó, nós temos incesto, nós temos um irmão querendo matar a irmã, um irmão brigando com o outro por causa da irmã, enfim, uma série de problemas. Lá em Davi também nós tivemos esse mesmo fato. Por quê? Perdão tem, mas tem coisas que as consequências são inevitáveis. Uma pessoa se converte depois de ter cometido um crime, e ela tem uma sentença para cumprir na cadeia, uma sentença do plano penal, da justiça penal. Ele vai ser um servo de Deus, está perdoado, tem uma vida resgatada, mas ele vai ter que responder à justiça humana. E assim sucessivamente. Então, no caso de Jacó, ele tem 12 filhos, de uma família disfuncional, e acontece que, dentre esses filhos, voltando para o nosso quadro, digamos, nós vamos ver aí, o José. Eu destaquei o nome de José. 12 filhos, você conhece bem a história, e desses 12 filhos nós temos o José. 12 filhos problemáticos. 3 mulheres, pelo menos, diferentes aí. Lia, Raquel, concubinas. Aí não está listada as filhas, porque Jacó teve filhas, mas não entra aí nesse processo, porque não era costume da época listar. Né? E esse negócio de poligamia, ainda falando disso, não era costume só do povo, filho de Abraão, não. Era costume da terra, e não vontade perfeita de Deus. Mas Deus transforma a maldição em bênção. E desses 12 filhos, José, nós conhecemos bem a história, que ele era filho da mulher amada dele, de Raquel. Ele é traído pelos seus próprios irmãos, vendidos pelo seu irmão, por isso o José está grande aí, tá vendo o nome? E eles são levados. Primeiro José vai para governar o Egito. Voltando aqui para mim, nós já vamos terminar nossa aula, segura só mais um pouquinho aí, nós terminamos em questão de alguns minutos. José então agora é levado para o Egito e vendido pelos seus irmãos, vai parar lá na casa de Potifar,
ele é caluniado pela esposa de Potifar, que queria atrair ele a ela, e ele foi fiel ao seu senhor, o Potifar, mesmo como escravo, ele foi fiel, foi parar então na prisão, ficou preso provavelmente ali por 2 anos, até que um dia o faraó precisa desvendar um sonho, e era um sonho era Deus tomando providência, porque Deus, quando ele quer tomar providência, ele fala até com o faraó, ele fala com quem ele quiser, ele usa o expediente que ele quiser. E aí, para resgatar o José dali, por conta da promessa que foi feita lá para Abraão, olha só, Abraão recebeu uma promessa, Isaac viveu essa promessa, Jacó agora está vivendo essa promessa em José. E José agora é resgatado daquela prisão e se torna o governador do Egito. Eu não estou pormenorizando aqui, porque nós não temos condições no panorama bíblico pormenorizar. Estou colocando na linha do tempo, e você conhece, e eu falo, leio Gênesis. Bom, José então se torna o governador do Egito. Meus irmãos, o Egito já era forte naquele tempo, era uma nação forte. Você lembra que nós estamos aqui pós-Torre de Babel? Não muitos séculos. É pouca coisa, talvez 5, 6 séculos. Mas o Egito já existia desde antes, ele ressurge. A terra do Egito não era uma terra inóspita. A terra do Egito, antes do dilúvio, ela já tinha, não sei se descendentes de Sete, se descendentes de Caim, mas provavelmente de Caim, não sei. Mas enfim, já existia. Agora ela ressurge e o Egito era forte. Porém, não era tão forte quanto se tornou. A partir da hora que José, filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, que é filho de Sem, que é semita, filho de Sem, abençoado por Deus. A partir dessa hora, nós temos agora um José que leva o Egito, a maior nação do mundo, e ela fica, não é só por 7 anos que teve fome, depois teve fome na terra e o Egito se tornou... Não. Ela se torna economicamente a maior nação do mundo e fica por pelo menos de 7 a 9 séculos como um império mundial. Já lá próximo, depois do tempo dos juízes, nós vamos ver na aula que vem, e eu vou recapitular isso com você, já 700 anos depois, o Egito ainda era uma grande potência. Ela só foi sucedida lá na frente, às vezes pela Babilônia, às vezes pela Síria, e olha, outros povos que estavam ali, que às vezes eram poderosos, porém, ela dominava, ela mandava, e ela teve poder de domínio até milênio depois. Até lá no tempo da Babilônia, que são 1.700 anos depois deste fato, 1.500 anos depois, nós vemos que quando o povo vai para a Babilônia, antes do Egito estava flertando com o povo de Deus, para não deixar ir para a Babilônia. Até que o profeta chega e fala, não adianta fazer aliança com o Egito, já era. Vocês vão ter que passar pela Babilônia. Lá na frente. Voltando aqui atrás agora, no tempo de José, nós entendemos que José instala um tempo de prosperidade que dura séculos, que dura até milênio no Egito, uma terra estranha. E só que é o seguinte, José faz tudo isso, e o texto do Gênesis diz que depois de algum tempo, o faraó que levou para lá José, seus irmãos, seus pais, sua família, que deu a melhor terra, que tal, passa-se o tempo, vai trocando o faraó, o rei que agora, o faraó que agora mais na frente, acho que 3, 4 dinastias, a gente faz as contas aproximadas, de uma geração de 70 a 100 anos, lá para mais ou menos uns 300 anos, 200, 300 anos depois, mais precisamente ali próximo a 300 anos depois que eles estão ali, não é mais amigo deste povo. O faraó esquece, não tem mais amizade, não lembra mais de Jacó, não tem. Esse povo até ali teve muitas regalias, mas agora não tem mais. E este povo que saiu lá da terra de Abraão, onde Jacó estava, foram para o Egito. Vamos parar aqui para pensar. Eles estavam lá na terra de Abraão. Que território era esse? O território do povo hebreu. Que era o quê? Canaã. E tinha muitos cananeus que foram expulsos, mas eles voltaram. Bom, agora este povo está no Egito, os cananeus voltaram e tomaram conta da Canaã. Canaã que hoje é ali o lugar onde Israel está. Claro que já foi maior do que o que está hoje. Mas aí
esse povo está escravo, Canaã está habitada pelos cananeus, e são vários cananeus, heteus, jebuseus, são vários povos que estão ali na terra deles lá. Que terra? Prometida para Abraão. Consegue agora fazer o sincronismo? Eu estou falando com muitos leigos aqui, eu quero que os meus amados colegas teólogos, pastores, tenham um pouquinho de paciência para a gente desenhar isso, estruturar essa ideia. Agora, o faraó não conhece mais José e nem esse povo. E aí, o que o faraó fala? Olha, esse povo está muito grande aqui, esse povo está muito poderoso, eles estão ameaçando a nossa soberania, porque eles não são egípcios. Eles são os filhos de Abraão, eles são outro povo. Não está certo isso, eles não tinham terra, eles eram um povo. Veja bem, para uma nação ser constituída, ela precisa, primeiro, de um povo, segundo, de um território, terceiro, de uma constituição. Vamos lá, recapitulando. Para uma nação ser soberana, ela precisa de um povo, ela precisa de um território e ela precisa de uma constituição. O povo já existia. Aí esse povo agora era forte, ricos, tinham muitos poderes, tinham muitas riquezas dentro do Egito. Começou a ser uma ameaça para o faraó, para o rei. Aí ele fala, não, vamos suspender isso e nós não vamos... Esse povo agora vai trabalhar braçalmente. E começou a escravizar este povo, e no meio deste povo nasce um homem chamado Moisés, e nós conhecemos a história de Moisés, que é uma história linda, que nós vamos, a partir da semana que vem, refletir sobre ela. E Deus, então, resolve... Este povo que estava agora para ser soberano, faltava o quê? Só tinha um item. Faltava agora o quê? Território. Então, Deus levanta Moisés para levar este povo por território que já tinha sido prometido, inclusive demarcado. Lá no texto do Gênesis, Deus falou para Abraão. Do rio Eufrates até o rio Nilo e tal, e marcou as terras. Bom, este povo agora, Deus fala com Moisés e fala, Moisés, vai lá resgatar este povo. Porque Moisés é criado lá no palácio, tem conhecimento de toda a ciência, todo conhecimento do desenvolvimento mais apurado daquela época era do Egito, e ele passou a conhecer, tanto é que ele era letrado realmente quando ele começa a escrever as escrituras, e o texto do Gênesis é todo escrito por Moisés. Você vai, mas como é que Moisés contou toda essa história para trás? Nós vamos ver isso na próxima aula. Claro que foi por revelação e porque ele também tinha muito conhecimento de história. Ele conhecia a história do povo hebreu, ele conhecia a história contemporânea da época, e a Bíblia diz que ele foi preparado em toda a ciência do Egito. E ali ele tem um problema, uma confusão, ele foge, e quando ele está fugindo, ele tem 3 etapas na vida dele. Nós vamos falar melhor sobre isso na próxima aula. Ele teve o tempo do palácio, o tempo de 40 anos. Ele viveu 120 anos. Então, 40 anos no palácio, 40 anos fugindo no deserto. E 40 anos levando este povo agora no outro deserto, ou no mesmo deserto, mas em outra fase, segunda fase. Primeiro deserto sozinho. Foi lá que ele conheceu a esposa, casou, conheceu o seu sogro Jetro, e assim por diante. Ali no final, Deus chama ele, e ele vai lá buscar este povo. No terceiro etapa da vida dele, também deserto agora com o povo. Então Moisés faz essa transição, e este povo então é levado para a terra. Agora este povo então é um povo, quando ele sai de lá, eles são aproximadamente 3 milhões de pessoas. Chegaram lá, no tempo de José, 72 pessoas. Está bem claro no texto do Gênesis. Agora ele sai, 600 e tantos mil homens de guerra, somando com mais os velhos, as crianças, as mulheres, a gente chega a uma conta assim, prática de uns 3 milhões de pessoas, pelo menos. Ele sai lá em número muito grande. Então, agora eles têm um povo, agora eles vão conquistar uma terra, que é o território, e neste período Deus dá a Constituição. Então, eles são instituídos, o povo de Israel, nação de Israel, começa aqui, neste momento, que é o motivo da nossa próxima aula. E em Moisés, em Constituição, em território, começa-se a nova dispensação, que é a dispensação da lei. Tá bom? Só para terminar nossa aula, voltando aí no nosso quadro, nós já vimos até aqui, vou dar uma volta aqui. Nós vemos o plano total,
Aí nós já vimos na primeira aula, na segunda aula nós estudamos inocência. Primeiro, se você não assistiu, assiste aí, tá à sua disposição, inocência e consciência, que vai até o dilúvio. E hoje nós vimos governo humano e promessa. Tá bom? Voltando aqui para mim, eu quero agradecer você imensamente por ter ficado aqui. Fala comigo, o telefone está aí mais uma vez, o Digão está colocando, para você falar comigo se você precisar. Se você quiser abrir um núcleo aí na sua igreja, quiser abrir um polo teológico, ou se quiser ter o aluno nosso, aluno do intensivo que nós vamos fazer de primeiro, de segundo, de terceiro ciclo, quem sabe fazer os 3 ciclos de uma vez, em aí no máximo 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, nós estamos estudando a grade. Você vai ter essa oportunidade de se formar, se tornar um teólogo, para depois fazer aí o seu mestrado livre, ou, enfim, tem muitas faculdades MEC hoje, que também recebem algumas matérias, como eliminação, as matérias da ETAD, que tem uma grande credibilidade, enfim, quiser seguir a sua carreira aí na teologia, você vai fazer comigo, vão fazer comigo e com o time que está comigo, com o meu pastor presidente, o pastor Gentil, com o pastor Rafael, que inclusive nas próximas aulas estarão participando conosco. Deus te abençoe, fique na bênção, fique na paz, fique na graça e até o próximo módulo. Olha, essa semana, faz aí as provinhas, já está à sua disposição, do primeiro, do segundo ciclo, né? Faz a provinha e continue aí meditando nas aulinhas de bolso, que é umas aulinhas rápidas que a gente posta aí nas redes sociais e entrega para você, e será uma grande bênção. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.